2. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 181. Criatura desconhecida. Tradutor: Dragon Boat Translation. Editor: Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Assim como Limba estava hesitando em sair ou não, aqueles olhos escureceram gradualmente, como se a criatura desconhecida estivesse se afastando dele. Ao mesmo tempo, o som das correntes tornou-se gradualmente mais suave e silencioso. A escuridão não muito distante parecia ser capaz de devorar tudo, engolfando tudo dentro. Limba hesitou por um momento, mas ainda escolheu dar um passo à frente. Quando ele estava prestes a dizer algo, uma sombra negra se aproximou. Essa coisa veio muito rápido e Limba estava completamente despreparado. Ele rapidamente virou o corpo para o lado e o fez bem a tempo. Uma leve dor formigante foi transmitida de sua bochecha esquerda, e o ar estava cheio do cheiro de sangue. Ele o tocou e sentiu que estava levemente úmido. Ele não conseguiu se esquivar agora e sofreu uma pequena lesão. Antes que Limbai pudesse ver claramente o que era aquela luz negra, um vento forte atacou novamente. Desta vez, ele estava preparado. Ele sentiu uma aura fria passar por seu ombro, como se tivesse vindo do inferno. Estava tão frio que seus ossos e sangue congelaram. Limbai franziu a testa. Ele sentiu que essa aura não era simples. Quando a coisa preta viu que seu ataque havia falhado, ela imediatamente ficou distorcida. Até o ar parecia ser afetado. Ainda estava claramente no sudeste, mas em um piscar de olhos aquela coisa já havia chegado na frente dele. Descobriu-se que ainda podia se mover e ignorar a distância entre eles. Quase o atingiu novamente. Limbai mal se esquivou e não se atreveu a baixar a guarda. Depois de algumas rodadas, ele ainda não conseguia ver o que diabos o estava atacando. Era uma vaga sombra negra e os arredores estavam escuros. Foi quase que o ambiente foi extremamente rápido. Limbai achou difícil lidar com isso. Skak Guincho. Com o aviso de Little Azure, Limbai de repente se virou e pulou para o lado de uma forma incrível. A coisa preta roçou seu braço novamente, e o pedaço de sua pele que quase foi tocado parecia ter congelado em um instante. Ficou dormente. Se não fosse pelo aviso do pequeno tesouro, Limbai teria sofrido muitos ferimentos desta vez. A coisa viu que Limbai havia desviado de seus ataques um após o outro. Portanto, começou a aparecer cada vez mais aleatoriamente. Seus ataques se tornaram cada vez mais ferozes. Assim como Limbai estava lidando com a criatura, ele não viu duas grandes lanternas cor de sangue aparecerem na escuridão novamente. A criatura desconhecida de antes havia realmente retornado mais uma vez. Infelizmente, Limbai foi enredado pela criatura à sua frente, então ele não percebeu o perigo que estava bem na sua frente. Pulque Guincho Guincho. Little Treasure gritou loucamente. Limbai se virou repentinamente e um par de garras afiadas já estava bem na frente dele. A luz fria era tão fria que parecia que poderia quebrar seu pescoço no próximo segundo. Neste momento, era tarde demais para se esquivar. A coisa preta atrás dele também estava investindo contra ele. Havia tigres e leopardos na frente e lobos atrás. Era tarde demais para se esquivar. Limbai não teve escolha. No momento em que as garras afiadas estavam prestes a cair, elas pareciam estar bloqueadas por algo e não podiam continuar em frente. Zumbido. As garras afiadas exerceram força novamente. Desta vez, houve um som abafado, como se tivessem atingido algo indestrutível. A coisa no corpo de Limbai lentamente se revelou. Padrões coloridos de tinta se cruzavam, formando vagamente uma peça inteira. Na verdade, era a forma de um casco de tartaruga. Ele soltou um longo suspiro e decidiu voltar mais tarde para dar uma boa recompensa ao Little Black. Felizmente, eu estava preparado. Descobriu-se que Limbai sabia há muito tempo que não seria tão fácil revistar a propriedade do Lorde da cidade à noite. Quem sabia que perigos poderiam aparecer ao longo do caminho? Então há muito tempo ele estava preparado para deixar Little Black se transformar em armadura e cobrir seu corpo. E isso realmente funcionou agora. Estrondo. Outro som alto soou.
Descobriu-se que o ataque do Black Shadow pousou. Pode-se dizer que foi um ataque de pinça tanto pela frente quanto por trás. Mesmo que Lin Bai tivesse a defesa de Little Black, neste momento, ele não aguentou mais. Seu rosto de repente ficou pálido. Neste momento, a armadura Little Black tinha apenas uma fina camada restante. Era como se corresse o risco de quebrar a qualquer momento. Se isso continuasse, tanto Little Black quanto sua vida estariam em grande perigo. Swish! Uma luz de espada afiada riscou o ar. A espada rosou e apareceu do nada. Lin Bai de repente cortou para frente, desencadeando instantaneamente uma enorme luz espiritual branca, como se uma enorme onda tivesse surgido em um oceano calmo. Quase parecia que estava no mesmo nível da escuridão ao redor. Era como se alguém pudesse ouvir vagamente um gemido abafado e, imediatamente depois disso, o par de olhos escarlates de repente escureceu, como se tivesse recebido um golpe pesado. Ele não pôde deixar de dar alguns passos para trás, mas suas garras afiadas ainda o cobriam com firmeza. Ele carregava um temperamento implacável e resoluto. Era como se não parasse até torcer o pescoço de Lin Bai. A sombra negra também entrou em estado de frenesi e seus ataques se tornaram cada vez mais violentos. No entanto, Lin Bai descobriu que parecia ter perdido o rumo e estava caótico. Recordando seu ataque ao par de olhos escarlates agora, será que havia alguma conexão entre os dois? Se uma criatura fosse ferida, isso também afetaria a outra. Provocar a sombra negra parecia colocar Lin Bai em uma situação ainda mais perigosa, mas por estar confuso, Lin Bai encontrou o momento certo. Outra luz de espada afiada brilhou e ele finalmente encontrou uma abertura e se libertou das algemas entre o par de garras. Depois disso, Little Black finalmente não aguentou mais. Toda a armadura de Lin Bai caiu, e pode-se ver que Little Black também sofreu muitos ferimentos. Lin Bai rapidamente o colocou de volta na dimensão do animal de estimação. À medida que o cascalho caía, parecia que a luta havia se espalhado acidentalmente para outros lugares. Lin Bai não se preocupou em se envolver com a criatura e correu apressadamente em direção à saída. Se isso continuasse, atrairia muita gente. Felizmente, a criatura parecia estar limitada por este lugar e não podia correr muito, o que permitiu que Lin Bai finalmente escapasse. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 182, na Terra dos Perdidos. Quando Lin Bai voltou ao chão, ele realmente ouviu passos apressados vindos de não muito longe. Eles estavam indo nessa direção. Ele não se atreveu a ficar mais tempo para evitar esbarrar nas pessoas na propriedade do senhor da cidade. Felizmente, a viagem foi relativamente tranquila e não houve outros incidentes. Ele apenas esbarrou nos guardas na propriedade do senhor da cidade e não esbarrou em Ren Ziyuan, Yan Wu e as outras pessoas com altos níveis de cultivo. Finalmente, ele voltou para seu quarto sem nenhum perigo. Lin Bai sentiu apenas um leve formigamento no rosto. Ele pode ter estado no meio da batalha antes, então não percebeu. No entanto, estava se tornando cada vez mais óbvio agora. Ele o tocou com a mão. A ferida originalmente pequena tornou-se muito maior, como se algo a estivesse rasgando. Lin Bai franziu a testa. Parece que eu subestimei essa coisa. Na batalha anterior, apenas o primeiro ataque furtivo daquela coisa foi bem sucedido e fez com que um ferimento em seu rosto sangrasse. Naquela época, como a ferida era pequena, Lin Bai não conseguiu lidar com ela a tempo e sentiu que estava bem. Agora que seu qi e sangue estavam surgindo, e sua garganta estava emitindo um cheiro de peixe, ele não podia mais reprimi-lo. Com o som de um ar, ele cuspiu um grande bocado de sangue. O sangue vermelho brilhante era como uma flor de ameixa florescendo lentamente no chão. A cor era realmente preta e parecia um pouco estranha. Lin Bai ficou tonto e até seu corpo balançou, como se ele não pudesse ficar de pé direito. Imediatamente depois, uma grande nuvem de névoa negra apareceu em sua mente. Todos os tipos de cenas apareceram diante de seus olhos, mas essas cenas eram muito borradas e ele não conseguia ver claramente o que eram. Lin Bai apenas sentiu que sua visão estava embaçada e se esforçou para abrir os olhos para ver claramente. No entanto,
Era como se ele estivesse separado por uma fina camada de névoa. Nesse momento, seus olhos estavam um tanto dilatados. Era óbvio que ele havia caído em confusão. Mesmo seus olhos geralmente frios e afiados estavam cobertos com uma leve cor vermelho-sangue. Na verdade, era semelhante à criatura desconhecida que ele havia visto no subsolo antes. Dava às pessoas a sensação de que estava contaminado por alguma coisa. Infelizmente, Lin Bai não percebeu isso sozinho. Buzz, 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 o som de uma lança dourada de repente soou em seus ouvidos. Parecia vir de um lugar muito distante, mas também parecia estar muito próximo. Estava tão longe e tão perto que ele não conseguia entender. Era como se Lin Bai estivesse em um antigo campo de batalha. O som da batalha ressoou por todo o mundo e até a aura ao seu redor foi afetada. Havia uma aura assassina e sanguinária ao seu redor, e ele parecia mal. Até o pequeno tesouro se sentiu desconfortável. Ele pulou no chão e gritou para Lin Bai, tentando acordá-lo. No entanto, Lin Bai claramente não ouviu e estava imerso em seu próprio mundo. A vermelhidão em seus olhos ficou cada vez mais profunda. As emoções humanas foram gradualmente perdidas, substituídas pela sede de sangue e loucura das feras. Ele disse friamente, mate. Little Treasure foi abalado pela aura ao seu redor e foi empurrado vários metros para longe. Seu corpo redondo rolou no chão antes de se levantar rapidamente. Vendo que Lin Bai estava prestes a caminhar em direção à porta, ele ainda estava confuso. Se ele realmente saísse, quem sabe o que aconteceria? Little Treasure queria detê-lo, mas era muito fraco. Lin Bai não conseguia ouvir nada. Provavelmente não poderia parar Lin Bai de qualquer maneira com seu corpo pequeno. Provavelmente porque Lin Bai era instável. Até mesmo Little Red e Little Green na dimensão do animal de estimação foram afetados. Duas luzes piscaram no ar, uma vermelha e outra verde. Os dois pequeninos pousaram no chão um após o outro. Little Treasure parecia ter visto seu salvador, então ele rapidamente correu e guinchou. Embora não pudessem falar a linguagem humana, não havia problema de comunicação entre as feras de estimação. Além disso, eles poderiam dizer que algo estava errado com Lin Bai à primeira vista. Os três pequenos tiveram um entendimento tácito e avançaram um após o outro. O poder espiritual vermelho era como um lótus vermelho fluorescente de gelatina, capaz de queimar todos os espíritos malignos e demônios. Ele se transformou em uma corda e amarrou o corpo de Lin Bai. A aura maligna em seu corpo ficou muito menor, como se estivesse sendo engolida por alguma coisa. Os passos de Lin Bai pararam e então ele lutou violentamente. Suas características faciais tornaram-se um tanto ferozes. No entanto, quanto mais ele lutava, mais apertadas as correntes vermelhas se tornavam. Era como se até suas pupilas estivessem refletindo uma chama fraca. Estava pulando sem parar. No momento em que alguns deles davam um suspiro de alívio, eles ouviram um som crepitante. Uma aura negra cobria as correntes vermelhas, carregando uma natureza corrosiva extremamente forte. A luz diminuiu gradualmente, como se tivesse sido contaminada por algo sujo. Imediatamente depois, as chamas também diminuíram e se extinguiram completamente. A corrente foi completamente quebrada com um estrondo. Não podia mais restringir os movimentos de Lin Bai. Little Green rapidamente cuspiu raios de luz espiritual. A luz verde cheia de vitalidade preencheu instantaneamente toda a sala. Era diferente da chama dominadora e poderosa de antes. Carregava uma sensação suave e reconfortante ao envolver todo o corpo de Lin Bai. Usar a violência para combater a violência parecia apenas tornar o misterioso poder no corpo de Lin Bai ainda mais violento. Até o tornava incapaz de controlar todo o seu corpo. Em vez disso, a luz verde era como ferver um sapo em água morna. Talvez até tivesse um efeito milagroso. Os passos de Lin Bai realmente diminuíram. Os poucos deles não podiam deixar de se sentir felizes em seus corações. No entanto, depois de muita dificuldade, a cor vermelha em seus olhos gradualmente começou a se dissipar, mas novamente surgiu. Até a luz verde ao redor de seu corpo ficou instável. À medida que o vermelho e o verde se entrelaçavam,
O rosto de Lin Bai parecia particularmente diferente. Ele parecia estar lutando com todas as suas forças. Depois de um momento, ele voltou ao normal e suas pupilas gradualmente desapareceram novamente. Little Gren e Little Red viram que a situação não era boa, então eles rapidamente amarraram Lin Bai, mas não se atreveram a acertá-lo com muita força. Eles estavam com medo de machucar Lin Bai, mas Lin Bai, que havia perdido temporariamente a consciência, não se importava muito. O poder espiritual em torno de seu corpo tremeu rapidamente, sacudindo os dois pequeninos para o lado. Felizmente, ele subconscientemente sabia que Little Gren e Little Red não eram uma ameaça, e eles não tinham más intenções em relação a ele. Caso contrário, ele os teria atingido ainda mais forte. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 183. Espada Rosa. E mostrando seu poder novamente, não que Lin Bai não tivesse percepção do mundo exterior. Só que neste momento ele parecia ter chegado a um antigo campo de batalha. Os sons de lâminas, espadas e mortes se entrelaçaram, afetando sua consciência e fazendo com que ele caísse no caos. Sua consciência estava perdida aqui e seu corpo parecia ser controlado por outra pessoa. Lin Bai queria se libertar, mas não conseguiu encontrar uma saída. Havia inúmeras sombras negras lutando ao seu redor. Lin Bai não conseguia ver seus rostos claramente, nem sabia suas identidades. No entanto, pela aura que vazou, ele podia sentir que eles eram definitivamente muito poderosos. Apenas essas sombras deram a ele uma grande pressão. Incontáveis sombras passaram por ele, e Lin Bai focou seus olhos, tentando ver seus rostos claramente. No entanto, aquelas feições faciais negras pareciam ter se transformado na boca sangrenta de uma fera e depois se transformaram em um esqueleto negro. Não só isso o deixou tonto, mas seus olhos estavam ardendo. A visão de Lin Bai ficou embaçada mais uma vez. Era como se aquelas sombras negras fossem apenas sombras negras. Ele sabia claramente que tudo à sua frente era ilusório e não real. No entanto, havia uma voz em seu coração dizendo-lhe que tudo o que ele via era real e cheio de feitiços. Era como se fosse um demônio que o estava atraindo para o inferno. Lin Bai ficou onde estava. Não importa o quanto as sombras negras lutassem, ele entoava silenciosamente um cântico em seu coração. No entanto, o efeito não era óbvio. A ordem aqui era extremamente caótica. Era como se aqueles encantamentos lúcidos fossem inúteis. Em vez disso, tornou seus pensamentos ainda mais caóticos. Depois de ficar por muito tempo, ele realmente se sentiu como se tivesse sido assimilado. Era como se ele fosse uma daquelas sombras negras. Atordoado, Lin Bai também começou a lutar com o grupo de sombras negras. Era como se houvesse um inimigo invisível parado na frente dele. Sua expressão era implacável sem precedentes. Matar. Seguindo seu grito de raiva, a vermelhidão em seus olhos cresceu cada vez mais. Era como se sangue fresco pudesse pingar. Na realidade, Lin Bai também assumiu a postura de ataque. Se houvesse outras pessoas na frente dele agora, ele poderia tê-las ferido acidentalmente. Essas sombras pareciam ser pessoas de dois grupos. Lin Bai também se juntou a ele. Não havia sabedoria em seus olhos. Eles estavam cheios de frieza e crueldade, como se ele tivesse se tornado uma máquina que só sabia matar. Talvez fosse porque sua mente havia sido corroída, que até mesmo seu corpo havia sido assimilado. O corpo de Lin Bai gradualmente ficou mais escuro e, ao mesmo tempo, um gás preto começou a se espalhar por todo o corpo. Era como se ele não fosse diferente das sombras negras ao seu redor. A situação atual de Lin Bai era extremamente perigosa. Se ele não recuperasse a consciência, seria completamente assimilado por este lugar e se tornaria um membro do exército das sombras negras, repetindo a matança em sua vida aqui dia após dia. O número de sombras negras nos arredores aumentou. Eles eram como ondas enquanto se espremiam em direção a Lin Bai. O número denso de sombras negras era extremamente aterrorizante. Parecia que as sombras negras estavam prestes a engolir Lin Bai inteiro. Zumbido. Neste momento, uma enorme luz branca apareceu no mar espiritual de Lin Bai. Com um zumbido, uma figura ilusória apareceu de repente no ar.
Era a espada Rosui. Todo o seu corpo era branco, como se fosse um sol brilhante. Era um contraste gritante com o ambiente escuro ao seu redor. Onde quer que o que da espada fosse, as sombras negras estavam todas espalhadas. Eles gemeram de dor e se transformaram em cinzas, dissipando-se no ar. Era como uma chama queimando cinzas, espalhando-se pelo ar. O poder espiritual da espada Rosui, que era cheia de retidão, varreu este mundo, como se pudesse afugentar todo o mal. A expressão de Lin Bai também ficou clara por um momento. Olhando para o ambiente ao redor, ele imediatamente entendeu que sua situação não era boa. Mesmo o mantra do coração limpo era inútil. Se não fosse pelo súbito aparecimento da espada Rosui, ele já teria sido assimilado e completamente perdido neste campo de batalha. Sua alma e aquelas sombras negras se tornariam uma só, e ele não seria mais capaz de escapar. Seu corpo físico caía em sono profundo e esperava a chegada da morte. Mesmo com a ajuda da espada Rosui, Lin Bai não escapou completamente do perigo. Ele não escapou deste lugar. Essas sombras negras estavam originalmente lutando por conta própria, e não havia propósito para elas lutarem e matarem. Era como se fosse o significado de sua existência. Após a perturbação causada pela espada Rosui, toda a atenção deles foi atraída. O olhar deles caiu direto em Lin Bai. Ele não podia ver claramente suas características faciais, mas a sensação de estar sendo observado era muito óbvia. Inúmeros pares de olhos no ar encaravam Lin Bai, como se estivessem olhando para uma espécie diferente deles. Um calafrio indescritível subiu do fundo de seu coração. De repente, ele teve uma má premonição. Um murmúrio desconhecido veio do ar, pairando nos ouvidos de Lin Bai. Era obviamente uma palavra sem sentido, mas também era caótica, como se alguém estivesse gritando loucamente. O volume ensurdecedor quase perfurou seus tímpanos. Não, ninguém tem permissão para sair. Inesperadamente, Lin Bai pode realmente entender isso. Seu rosto gradualmente se tornou um pouco feio. Olhando para as sombras que o cercavam mais uma vez, era como se o estivessem embrulhando como bolinhos. Todas aquelas criaturas pararam a batalha em suas mãos e se envolveram em torno de Lin Bai. Pode-se dizer que Lin Bai, essa anomalia, atraiu todo o poder de fogo. As ondas negras cobriram o céu e cobriram o sol, surgindo com uma aura maligna que cobriu quase completamente a luz da espada Rosui. A espada Rosui começou a tremer violentamente e explodiu em uma luz ainda maior. Qualquer sombra negra que entrasse em contato com ela seria reduzida a cinzas. Mas mesmo assim, aquelas sombras negras pareciam não ter fim. Não havia nenhum sinal deles diminuindo. Não importa o quão poderosa fosse a espada Rosui, ela não poderia suportar esse tipo de exaustão. Muito em breve, a luz da espada Rosui diminuiu e as almas que morreram em vão no campo de batalha se transformaram em inúmeros tentáculos para arrastar Lin Bai para baixo. Lin Bai franziu a testa. Se isso continuasse, Rosui Suor não seria capaz de aguentar. Ele inconscientemente cerrou as mãos. Nesse lugar estranho, seu poder espiritual foi restringido e ele teve que pensar em uma maneira de acordar. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 184. Perder memória parcial. Assim que essa ideia surgiu, Lin Bai teve um forte desejo de quebrar esse lugar do nada. Uma luz intensa saiu de seu corpo e ressoou com a espada Rosui ao lado dele. A espada Rosui, que originalmente havia se tornado fraca, parecia ter absorvido o poder espiritual novamente e se tornou extremamente deslumbrante. Outra grande onda de sombras negras se lançou sobre ele e instantaneamente se transformou em cinzas. Mesmo que aquelas sombras negras viessem uma após a outra, elas não poderiam parar o poder da força espiritual da espada Rosui. Os olhos de Lin Bai estavam incrivelmente claros. Olhando mais de perto, havia uma espada afiada em miniatura nas profundezas de suas pupilas, que parecia ser a projeção da espada Rosui em seu corpo. Vendo que a situação não era boa, aquelas sombras negras se juntaram em uma velocidade extremamente rápida e aos poucos formaram uma enorme bola. Lin Bai viu que eles pareciam ter enlouquecido e começaram a se devorar, preenchendo o enorme objeto esférico.
Uma grande pressão desceu sobre o topo de sua cabeça. Ele teve uma premonição em seu coração de que, se eles pudessem continuar, algo poderia acontecer. A espada Rosul explodiu com uma enorme luz, como um pilar celestial, apontando diretamente para o céu. O poder espiritual que originalmente construiu este mundo tornou-se extremamente instável. O céu sombrio tremeu e parecia estar à beira do colapso. Parecia extremamente falso, como um pano preto que foi arrancado casualmente e se tornou céu. A energia que estava cheia de luz, com Limbai como centro, rapidamente se espalhou em todas as direções. Até o mundo real foi afetado. Little Green e Little Red olharam para a luz branca que apareceu de repente no corpo de Limbai e quase ficaram cegos. Limbai, que estava originalmente em ação, parecia ter sido lançado com um feitiço. Ele apenas ficou lá, como se estivesse morto. Os três pequenos se entreolharam e aproveitaram a oportunidade. Little Green e Little Red instantaneamente se envolveram em torno dele. Little Treasure pulou no corpo de Limbai e mordeu seu pulso. Seu corpo emitiu uma luz suave e então mordeu a si mesmo. Ele espremeu uma gota de sangue de dor e espalhou entre as sobrancelhas de Limbai. O pequeno tesouro já poderia destruir o próprio miasma e não foi afetado por todos os tipos de formações ou ilusões ilusórias. Podia ver através de todas as ilusões do mundo. Seu sangue naturalmente teve o mesmo efeito. Neste momento, Little Green e Little Red algemaram Limbai, finalmente dando a ele uma chance de agir. O corpo de Limbai de repente tremeu violentamente. Aqueles que não sabiam teriam pensado que ele estava doente. Então, uma enorme onda de energia repentinamente o empurrou para o lado, e os três pequenos foram jogados para fora novamente. Quando Limbai lentamente abriu os olhos, ele viu os três pequeninos deitados no chão. Ele rapidamente avançou para verificar, mas, felizmente, eles não ficaram feridos. O que aconteceu comigo agora há pouco? Limbai sentiu apenas uma dor aguda vindo de sua têmpora, como se houvesse inúmeras agulhas de aço perfuradas ali. Ele tentou se lembrar com cuidado, mas não conseguiu descobrir. Apenas alguns fragmentos de memória apareceram, mas também eram intermitentes. Foi muito difícil juntá-los. Parecia que ele havia caído no miasma por causa do ferimento no rosto. Ele havia sido puxado para outro espaço desconhecido, mas não conseguia se lembrar claramente das memórias daquele lugar. Ele apenas se lembrava de que o ambiente ao redor era muito opressivo. O céu escuro, os sons da luta dolorosa e incontáveis almas vingativas uivando. Limbai franziu a testa e queria continuar lembrando, mas sua cabeça estava partindo. Ele não conseguia se lembrar do que havia acontecido com ele naquele espaço, por mais que tentasse. Felizmente, a espada Rosul o ajudou, o que lhe permitiu recuperar a consciência e houve a ajuda do trabalho árduo dos três pequenos. Caso contrário, ele teria sido decapitado há muito tempo. Parece que baixei a guarda. Limbai subconscientemente tocou a ferida em seu rosto. Já havia curado e até sua pele ficou extremamente lisa. Não sobrou nenhum pequeno corte. Seu rosto estava cheio de medo persistente. O único arrependimento era que ele não conseguia se lembrar do que havia acontecido depois que ele perdeu a consciência e sua consciência foi puxada para outro espaço, como se estivesse coberta por alguma coisa. Não importa quais métodos Limbai usasse, ele não conseguia se lembrar. Se ele tentasse se forçar a lembrar, sua cabeça até pareceria prestes a explodir. Assim, ele temporariamente colocou esse assunto de lado. Desta vez, é tudo graças a vocês. Olhando para os olhares preocupados de Little Green, Little Red e Little Treasure, Limbai indicou que estava bem. De repente, ele pensou em algo. Ainda havia um Little Black ferido na dimensão da besta de estimação. Ele rapidamente o convocou. O espírito do pretinho estava um pouco abatido, por isso não saiu mesmo depois daquele tremendo tremor. Não é que não quisesse, mas estava gravemente ferido. As manchas de sangue no casco da tartaruga haviam secado e solidificado em crostas de sangue. Pode-se imaginar a gravidade da lesão anterior. Afinal, por mais forte que fosse sua defesa, não seria capaz de resistir aos ataques das duas ferozes criaturas subterrâneas.
Eu me pergunto quais são as origens dessas duas coisas. Eles são realmente tão poderosos. Lin Bai tinha uma expressão séria no rosto. Ele sempre sentiu que essas duas criaturas deveriam ter alguma conexão inexplicável com o senhor da cidade. Além disso, com seu poder, deve ser fácil para eles escaparem. No entanto, eles não o alcançaram. Eles devem ter sido restringidos e presos, para que não pudessem sair daquele lugar. Caso contrário, não teria sido tão fácil para ele escapar. Não só existe um edifício tão grande sob a propriedade do City Lord, como também existem essas criaturas aterrorizantes. O que exatamente está acontecendo? Lin Bai apenas sentiu que havia muitas nuvens de suspeita à sua frente. Muitas coisas foram difíceis para ele. Era como se houvesse um par de mãos invisíveis conectando-os. Todos apontavam para o misterioso Lorde da cidade que tinha uma doença estranha. No entanto, não era hora de pensar nessas coisas. O mais importante agora era curar os ferimentos de Little Black. Além disso, após o incidente de agora, o próprio Lin Bai também sofreu vários ferimentos. Lin Bai imediatamente decidiu transmitir seu cultivo para Little Black. Jing. O anfitrião transmitiu 50 dias de cultivo a Little Black. Retorno 100 vezes acionado com sucesso. O anfitrião recebeu 5.000 dias de cultivo. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 185. Um motim repentino. Poder espiritual gentil envolveu os corpos de Lin Bai e Little Black, um após o outro, como a seda de um bicho da seda da primavera. Eles foram envoltos em enormes casulos. O poder espiritual era como um filete de água, lavando cada centímetro de seus meridianos. O rosto de Lin Bai se recuperou a uma velocidade visível a olho nu. Ao mesmo tempo, o corpo de Lin Bai também removeu algo que parecia uma mancha. Olhando de perto, essas manchas pareciam gás preto. Depois de serem expulsos pelo poder espiritual, eles flutuaram na superfície de seu corpo. Parecia que eles não podiam ficar no ar por muito tempo. Em um piscar de olhos, eles se transformaram em cinzas e não existiam. Lin Bai tocou e essas marcas pretas apareceram em sua mão. Então, eles desapareceram como água. O que exatamente é essa coisa? Lin Bai tentou todos os tipos de métodos para coletá-los, tentando descobrir de onde eles vieram, mas, infelizmente, ele não conseguiu coletá-los. E essas substâncias ainda estavam sendo lavadas pela energia espiritual, constantemente sendo expelidas. Na verdade, ele havia absorvido tanto sem perceber. Ele deve ter conseguido lutando contra aquelas duas criaturas subterrâneas. Sem surpresa, provavelmente foi nos corpos dessas duas criaturas que também foram os principais culpados que causaram seu miasma. A condição de Little Black estava quase recuperada. As crostas em seu corpo haviam descascado. Embora houvesse algumas substâncias negras que também haviam sido expelidas, eram menos que as de Lin Bai. Presumivelmente, foi por causa de sua forte defesa. Não enfrentou as duas criaturas de frente. Depois de circular a energia espiritual por alguns ciclos, Lin Bai quase se recuperou. No entanto, ele ainda tinha alguns ferimentos internos. Ele pensou que poderia descansar por alguns dias. Desta vez, ele realmente baixou a guarda. Não só existe uma passagem secreta tão grande sob a propriedade do Lorde da cidade, como também havia criaturas tão ferozes. Eles provavelmente não foram mantidos por ninguém. Lin Bai primeiro descartou que as duas criaturas eram mantidas por humanos. Afinal, eles eram muito ferozes. Além de matança e sede de sangue, não havia mais nada na mente daquelas feras. Como tais criaturas poderiam ouvir os comandos dos outros? Parece que tenho que encontrar uma oportunidade para dar outra olhada. Talvez eles sejam a fonte da estranha doença do senhor da cidade. No entanto, ele ainda tinha muitas dúvidas em seu coração. Como essas criaturas eram tão ferozes, havia outras criaturas da mesma espécie. Porque o City Lord Stat não os eliminou diretamente. Em vez disso, eles os selaram no subsolo. Isso era muito perigoso. Se essas criaturas rompessem as algemas e escapassem, as pessoas acima não sofreriam.
Assim como Limbai estava pensando, ele ouviu passos vindos de não muito longe. Ele rapidamente restaurou tudo na sala ao seu estado original e deixou Little Black retornar à dimensão do animal de estimação. Dong dong dong. Depois de tudo isso, houve uma batida na porta. Ele fingiu estar com sono e abriu a porta. Era Shen Yan quem estava parado na porta. Qual é o problema tão tarde da noite? A expressão de Shen Yan era um pouco solene, como se algo grande tivesse acontecido. Ele não teve tempo de explicar em detalhes e apenas instruiu, praticamente nada. Algo aconteceu na propriedade do Lorde da cidade. Não corra por aí. Não importa o que você ouça, apenas fique em seu quarto em silêncio. Alguém virá e cuidará disso. Depois de dizer isso, ele saiu apressado como se tivesse coisas mais importantes para fazer. Limbai olhou para suas costas e para a cena bem iluminada não muito longe. Na escuridão da noite, a propriedade originalmente tranquila do City Lodge parecia ter sido quebrada por alguma coisa. Era como se água fervente tivesse fervido. Limbai sabia muito bem que essas mudanças provavelmente foram causadas por ele agora. Parecia que muitas pessoas não conseguiriam dormir naquela noite. Como principal culpado, Limbai se sentiu um pouco culpado em seu coração. Então, ele rapidamente jogou isso fora de sua mente e imediatamente adormeceu. Do outro lado, Yanhua, os outros anciãos e Ren Ziyuan também correram para o prédio subterrâneo. O que está acontecendo? Ainda estávamos bem quando saímos agora, mas agora, de repente, há um tumulto. O gás preto parecia ter sido estimulado por algo e se espalhou pela caverna. Apenas o som da terra tremendo e das montanhas tremendo podia ser ouvido, e muitos pedaços de cascalho caíram no chão. Yanhua expressou que também não entendia. Logicamente falando, não deve ser tão rápido até o próximo surto do City Lodge. Parece que foi subitamente estimulado. Então o que devemos fazer agora? As pílulas medicinais usadas para a supressão da próxima vez ainda não foram refinadas. Este tumulto é simplesmente mortal. Estrondo. Antes que eles pudessem pensar em uma contramedida, outro barulho alto soou. Parecia que havia algum tipo de gigante se movendo loucamente, tentando escapar dessa jaula subterrânea. Desta vez, até mesmo Yanhua, Ren Ziyuan e os outros não conseguiram ficar firmes. Era como se a caverna fosse desabar no próximo segundo. Uma enorme variedade apareceu sob seus pés. A luz branca originalmente brilhante tornou-se um pouco fraca. Esta matriz não tinha limites. Era tão grande que parecia abranger todo o edifício subterrâneo. Havia padrões complicados e misteriosos desenhados na matriz. Quanto mais fundo eles entravam na caverna, mais complicados os padrões se tornavam. Incontáveis escrituras e talismãs cobriam as paredes, mas pareciam vir dos tempos antigos. Eles pareciam obscuros e difíceis de entender. Ninguém sabia o que significavam. No entanto, uma coisa estava clara. A julgar por uma operação de grande escala, alguém criou camadas de obstáculos para prender as criaturas lá dentro. No entanto, esses padrões tornaram-se intermitentes durante o motim. Por causa da queda de pedras e do colapso da caverna kárstica, até os padrões foram danificados. Além disso, devido ao passar do tempo, o selo não era mais tão eficaz quanto no início. As rugas entre as sobrancelhas de Yanhua eram suficientes para matar um mosquito. Não podemos deixar que o Lorde da cidade continue fazendo uma violência como essa. Pelo que ele disse, parecia que esse tumulto repentino tinha algo a ver com o senhor da cidade. Caso contrário, se ele continuar furioso, temo que o selo se solte novamente. A formação da matriz aqui não é estável para começar. Se isso continuar, temo que a coisa subterrânea também apareça. Naquela época, temo que mesmo um imortal não seja capaz de fazer nada. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.